Capítulo 21. E o Verbo se fez carne. E então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aura de expectação em toda a natureza e um mudo e singular anseio no coração dos homens. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo todo o mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto, sob um pleno reinado de paz e de glória. O espírito dos dominadores, saciado de vitórias e derrotas, repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria e o comércio, e a charrua arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros e nativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados dos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, cerrado suas portas, e as naves romanas, trirremes, ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam, altivas, os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas, vindas de todos os portos do globo. Na Roma imperial, os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos, e sob a segurança das multidões apaziguadas pelo aroma do pão de trigo, bendito e farto, que não faltava mais em nenhum lar, o César sobrevivia. Saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, Senhor do mundo, recebia indiferente e entediado as homenagens e as referências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana, sem contestadores, imperavam por toda parte. Mas, inexplicavelmente, envolta a essa atmosfera de alegria e de abundância soprava, não se sabendo donde vinha nem para onde ia, uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, de cidade em cidade, nação em nação, penetrando em todos os lares e corações, uma instituição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer, que modificaria a vida do mundo. Olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus, perscrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As síbilas, oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequência e os homens idosos, de mais experiência e bom conselho, eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência. Foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável, que tão depressa viria a ter cumprimento. Vede como todo o mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria, com o século que vai começar. O infante governará o mundo purificado, a serpente perecerá. E logo em seguida, como inspiradamente revelando a verdade, chegam enfim os tempos preditos pela Sibila de Cumes. Vai-se abrir uma nova série de ciclos. A Virgem já volve ao reino de Saturno. Surgirá uma nova raça. Um novo rebento desce do alto dos céus. E o grande dia então surgiu quando César, desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população de todo o seu vasto império. Então, José,
carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios e natural de Belém, tomou de sua esposa Miriam, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. Ali, então, o grande fato da história espiritual do mundo sucedeu. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto, envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto, salvo o que lhe vinha de desvelada assistência dos seus genitores. O mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias de sua vida, que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Espírito glorioso divino deu assim ao mundo, desde o nascer, um exemplo edificante de humildade e de desprendimento, o desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações e anunciado por todos os profetas, em todas as línguas do mundo, então conhecido, nasceu assim, quase ignorado numa casa humilde para que o evangelho que ia mais tarde pregar, de renúncia e de fraternidade, recebesse dele mesmo, desde os primeiros instantes, tão patético e comovente testemunho. Emocionante momento esse. A estrela dos sacerdotes caldaicos se levantara no horizonte. O Verbo se fizera carne e, descendo à terra, habitara entre os homens. O sol, em seu giro fecundante, gloriosamente entrava em peixes, e a ampulheta do tempo, nesse instante, marcou o encerramento de um ciclo que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo, após a comunhão de espíritos do céu e da terra, a queda de uns servindo a elevação de outros, visando a unidade, que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo, em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por Ele próprio, ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem, fecundos e promissores, da árvore eterna da vida, para que a evolução da humanidade, daí por diante, se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu, o Divino Senhor, ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio prometido para redimir, com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes, as duas raças de homens, a da capela e a da terra, que no correr dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças.